Vamos abrir a Bíblia para ter o nosso momento de estudo da palavra. Nós estamos estudando o texto de Mateus, capítulo 24, não é isso? Já tem 4 semanas e hoje já é a 5ª semana, portanto, o 5º estudo. E hoje nós vamos encerrar, tá? Nós vamos então abrir Mateus, capítulo 24, e nós faremos a leitura dos versículos 32 até o 44, e a leitura que nós faremos será de forma alternada. Após o estudo bíblico, nós teremos reunião do conselho, e nós vamos esgotar o assunto, tá? Depois, se surgirem dúvidas, perguntas, os irmãos terão toda a liberdade, e não queremos terminar essa sequência de estudos sem que os irmãos tenham a liberdade de expor aí o seu pensamento, e se forem surgindo dúvidas, que também elas possam ser apresentadas, tá? Mas sempre dentro do texto aqui que nós iremos ler. Jesus então fala bem assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Os irmãos? Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e... Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Juntos, por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Amém. Meus irmãos, apenas relembrando vocês que nós falamos no primeiro e no segundo estudo também, que nós iríamos resumir os nossos estudos somente ao texto de Mateus capítulo 24 e aos textos paralelos a este, quais sejam Marcos 13, Lucas 21, que contém os registros, né, dos demais evangelistas acerca desse mesmo discurso de Jesus. Nós falamos que iríamos estudar somente o que o Senhor Jesus está ensinando aqui nesse texto. Mas é natural que no decorrer dos estudos algumas dúvidas sobre temas paralelos venham surgir, né? Então, assim, termina o estudo, alguém me procura, ou então, em outra conversa, em outro dia, numa visita, alguém vem fazer algumas perguntas para mim. Mas o que acontece com aqueles que já morreram? Eles já estão lá no céu hoje, e quando Jesus Cristo voltar, o que significa que Ele vai trazer a alma deles de volta? É aquela questão do estado intermediário, né, que é um dos temas mais difíceis da Bíblia. Outras pessoas me perguntam, onde será o céu? O céu será naquele lugar onde as almas hoje descansam, ou o céu será aqui na terra? E eu achei interessante uma pergunta que na semana passada uma irmã fez para mim, tão logo terminou o estudo bíblico, né?
ela me procurou e eu achei muito interessante a pergunta dela, porque ela falou bem assim, pastor, e o arrebatamento? Então, esse texto aqui que fala da volta de Jesus, ele não fala sobre o arrebatamento, né? E eu olhei para ela perguntando, então você percebeu isso, né? Que bom. E eu acho que os irmãos também devem ter percebido, né? E sobre essa questão, embora a gente não vá aprofundar, porque fugiria do texto, mas eu só queria deixar aqui para vocês o seguinte. Hoje, quando a gente fala da volta de Cristo, da escatologia em geral, sempre surge a pergunta sobre o arrebatamento. E com relação à volta de Jesus, existem pelo menos mais de 8 posições teológicas já claramente definidas. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar de tribulacionismo, pós-tribulacionismo, mid-tribulacionismo, dispensacionalismo histórico. São algumas posições teológicas em relação à vinda de Jesus. Cada uma é diferente da outra. Mas as 3 mais conhecidas são o amilenismo, pré-milenismo e o pós-milenismo. Creio que dessas 3 vocês já ouviram falar, né? O pós-milenismo, hoje praticamente nós não encontramos assim igrejas que defendem essa posição teológica, porque eles ensinam que o mundo vai caminhar para um estado de paz tão grande, esse será o milênio, e somente depois do milênio é que Jesus Cristo vai voltar. Bom, nós olhamos aqui para este ensino de Mateus 24 e não vemos isso, né? O que Jesus fala é de guerras, rumores de guerras, fome, terremoto, coisas ruins acontecendo e até que vem o fim. Então, pós-milenismo praticamente inexiste, né, como uma opção contemporânea na escatologia. Mas aí sobram o pré-milenismo, que tem uma posição assim, que eu, pelo menos, particularmente julgo um pouco confusa. Porque eles creem no período da grande tribulação, ok, até aí tudo normal. Aí eles falam que haverá o arrebatamento secreto, né? Quando os crentes serão todos, num piscar de olhos, tirados aqui dessa terra, e depois do arrebatamento secreto, haverá um período de 7 anos, que será o período da grande tribulação. Depois é que Jesus Cristo vem para estabelecer o milênio, e somente depois do milênio é que Jesus Cristo voltará em definitivo. Bom, é muito difícil, pelo menos assim para mim, eu entendo, defender esse ponto de vista, e na verdade esse ponto de vista se tornou muito popular por causa das igrejas pentecostais. As igrejas pentecostais, praticamente todas elas aderiram a essa posição teológica. Então, aqui vocês já devem ter lido aquele livro ou assistido o filme Deixados para Trás. Já assistiram? Ou já leram o filme? Então, ele defende isso, assim, explica isso direitinho. A novela da Record também, né? O Apocalipse também defende esse mesmo ponto de vista. Então, ele é o mais famoso, né? Mas veja só, esse texto aqui fala de um arrebatamento secreto? Mateus 24 está falando de um arrebatamento secreto? Não. Ele está falando, todo olho verá. Ele está falando de clangor de trombeta, barulho de trombeta. Então, não existe nada em secreto aqui. A outra questão, o pré-milenismo afirma que Jesus já veio a primeira vez, virá a segunda vez em secreto, virá depois dos 1000 anos e virá pela 4ª vez para pôr fim a todas as coisas. Então, são 4 vindas de Cristo. A Bíblia só fala sobre primeira e segunda vinda, né? Primeira e segunda vinda. Então, está mais dentro de a parte da teologia que nós chamamos de amilenismo, que, embora não de maneira oficial, mas é praticamente assim, aceito por toda a igreja presbiteriana do Brasil. O que ensina o amilenismo? Que desde que Cristo veio, nós já estamos vivendo o milênio. Então, esse período de 1000 anos, como toda a literatura do Apocalipse, não é literal, é simbólica. Os números são simbólicos, têm uma representação
inexata do que o número, na verdade, representa. Tem um valor que aponta para uma outra realidade. E no caso dos 1000 anos, é um período completo, né? Simboliza um período completo. Então, quando esse tempo estiver completo, Jesus virá pela segunda vez. É uma posição escatológica bem mais simples e é muito mais fácil de ser encaixada na nossa compreensão bíblica acerca do ensino da volta de Jesus em todas as Escrituras. Bom, explicando isso, então, nós vamos aqui olhar esse texto. E deixa eu dizer aqui para os irmãos, esse texto que nós lemos é conhecido por causa de 2 versículos bastante difíceis de serem interpretados. E por serem tão difíceis, eu só vou aqui apresentá-los para vocês sem aprofundar. Porque se nós fôssemos aprofundar, nós teríamos que ver todas as possibilidades de interpretação, as dificuldades de interpretação de cada uma dessas posições. Então, ao invés de falar sobre o que nós não sabemos, é preferível nós falarmos sobre o que sabemos, né? Então, vamos deixar esses 2 versículos aqui de lado, que não existe uma posição concreta, interpretativa sobre eles. Quais são esses 2 versículos? Primeiro é o versículo 34. Olha só o que Jesus fala. Em verdade vos digo que não passará o quê? Esta geração, sem que tudo isso aconteça. Sobre qual geração é essa que Jesus está falando? Eu não sei, tu não sabes, ele não sabe, nós não sabemos, nós não conseguimos aqui entender. Seria aquela geração que estava ouvindo Jesus falar? Bom, se for assim, ela já passou, né? Seria aquela geração que estiver vivendo nos dias de Jesus? Talvez sim, mas nós não temos aqui uma interpretação definitiva. O outro versículo bastante difícil é esse 36, quando Jesus fala que a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. A pergunta, afinal de contas, Jesus sabia ou não sabia? Né? E aí tem aquelas interpretações. Jesus sabia, mas lá em Filipenses 2 fala que ele se esvaziou da sua glória, e então ele esqueceu. Bom, como assim? Outra interpretação vai dizer, reverendo Roberto Brasileiro defendia muito essa posição, né, quando ele dava aula para nós, que como homem ele sabia, mas como ele veio a esse mundo em obediência ao Pai, então ele não quis revelar. Mas se ele não quis revelar, por que ele falou então que não sabia? Então nós não temos respostas nem para um versículo e nem para outro. Fica aí esse grande ponto de interrogação, a gente pode colocar na nossa listinha, quando chegarmos lá no céu, falar, Senhor, explica isso aqui para nós, né? Então, como eu falei, não vamos falar sobre o que não sabemos e vamos lá para aquilo que nós temos, assim, condições de compartilhar, logicamente ouvindo também depois os irmãos. Semana passada, nós vimos que o Senhor Jesus Cristo explicou para os seus discípulos sobre como seria a sua volta. E os irmãos se lembram que ele estabeleceu ali alguns parâmetros. A sua volta será repentina, será visível e ela também será gloriosa. É isso que o Senhor Jesus estabeleceu, explicando sobre a realidade da sua vinda. Mas quando ele termina de trazer essa explicação, ele começa então a falar sobre alguns ensinos, até mesmo em parábolas, né, como nós podemos ver aqui no final do capítulo 24 e no início do capítulo 25, ele traz 2 parábolas falando sobre isso, mostrando a necessidade de nós levarmos em consideração aquilo que ele falou. É como se Jesus, então, estivesse estabelecendo os sinais, explicando como será a sua volta, e ao final, então, ele aponta para aqueles ensinos como que dizendo, agora é com vocês.
vocês sabem dos sinais, vocês sabem como será a minha volta, então agora há uma necessidade de vocês reterem este ensino. Então o Senhor Jesus Cristo não faz assim uma cronologia de eventos. Como nós falamos, ele fala dos eventos de Jerusalém, no templo, os sinais do fim do mundo, ele volta para Jerusalém, ele fala sobre o fim do mundo, e agora então ele pega todo esse conhecimento que ele transmitiu e gostaria que nós soubéssemos, simplesmente para dizer, agora é com você. Agora você tem que vigiar. Bem, quase todo o texto que o Senhor Jesus fala sobre a sua vinda, existe essa palavra sobre vigilância. Esse aí é um padrão que nós podemos ver de uma maneira bem clara quando Jesus está falando sobre a sua volta. Ele traz o ensino sobre a sua volta e logo em seguida ele aponta para essa realidade. E esse padrão não foi seguido apenas pelo Senhor Jesus. Quando o apóstolo Paulo também vai falar sobre a vinda de Cristo, ele segue esse mesmo padrão. Semana passada eu estava lendo Tessalonicenses e veja só o que ele escreve lá. No capítulo 5, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão da noite, e ele vai falando sobre a volta de Jesus. Lá na frente, no versículo 6, ele diz, assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Lá no versículo 8, ele diz, nós, porém, que somos do dia, sejamos também sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé, do amor, e tomando como... Jesus diz assim, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Olha o versículo 44. Por isso ficai também vós, o quê? Apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Olha lá o capítulo 25, versículo 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. E ao terminar aqui, esse capítulo 24, Jesus conta a parábola, né, que é a chamada do bom e do mau servo. É um homem que vai viajar, chama os seus servos e dá a eles toda a responsabilidade de manutenção dos bens. E aí Jesus fala lá no 46, bem-aventurado aquele servo que for bom e quando o seu senhor voltar, achar fazendo as coisas direitinho. Versículo 48 em diante fala sobre o servo mau. Aquele que diz, meu senhor demora a voltar. E aí ele passa a espancar os seus companheiros, a comer e a beber com ébrios, até o momento que o Senhor virá, em dia e hora que não sabe, e castigá-lo-á. 51. Lançando-lhe a sorte com os hipócritas, ali haverá choro e ranger de dentes. Certamente Jesus estava falando sobre a sua volta, por causa do contexto em que a parábola está inserida, e certamente Jesus estava se referindo ao inferno, ao castigo, ao tormento destinado aos incrédulos, aos infiéis, nesse versículo 51. Então, tudo isso faz parte de um contexto maior, onde o Senhor Jesus Cristo está falando sobre a sua volta. Então, agora nós vamos olhar aqui a seriedade do assunto, vendo nesse texto por que nós devemos praticar a vigilância. A primeira razão nós vemos aqui no versículo 32 e 33. Vamos ler novamente juntos esse texto? Jesus diz bem assim, aprendei, pois, a parábola da figueira, comigo, porque quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós,
quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Primeira razão que nós temos para praticar a vigilância é que a vinda do Senhor está próxima. É o que ele diz nesses 2 versículos. Ele usa aqui a ilustração da figueira, e existem assim muitas explicações. O reverendo Augusto Nicodemos gosta muito de falar sobre isso, dizendo que em Israel, quando o inverno é muito rigoroso, as árvores soltam todas as suas folhas e ficam como que mortas. No finalzinho do inverno, aquelas árvores que todos estavam considerando mortas, de repente começam a brotar, a reverdecer. É o sinal de que o inverno está chegando ao fim e de que o verão está próximo. Jesus, então, usa uma ilustração que é muito conhecida deles para alertar sobre a realidade dos sinais que ele anteriormente já haviam apresentado como sinais de eventos que haveriam de preceder a sua volta. Assim como a folha verde mostra a proximidade do verão, os sinais das coisas que hão de acontecer também irão mostrar a proximidade da minha volta. Eu sei que é muito difícil pessoas crerem nisso, porque todos dizem que Jesus está demorando, né? Jesus demora demais a voltar. Segundo Pedro, o apóstolo fala sobre isso, que a noção de tempo para Deus é diferente da nossa. Lembra lá? Para o Senhor, 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Então, quando alguém fala que Jesus está demorando, qual é o ponto de vista? Sempre será o ponto de vista humano, nunca o ponto de vista divino, né? Porque Deus tem o tempo e a sua medida de tempo é diferente da nossa. Então, é sempre a partir do nosso ponto de observação que parece que a volta de Jesus está demorando demais. A segunda questão que Jesus fala aqui no versículo 35, porque nós devemos vigiar, é que as profecias se cumprirão. Vamos ler juntos o 35? Jesus fala: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Jesus não mente e aquilo que ele falou certamente se cumprirá. Todos os eventos preditos na Bíblia, já cumpridos, são garantias e, ao mesmo tempo, alertas para nós de que aquilo que foi profetizado, aquilo que foi falado e ainda não se cumpriu, certamente se cumprirá. Nada será alterado. Lembra que lá em Mateus capítulo 5, versículo 18, no Sermão do Monte, Jesus falou que nenhum i ou um tio da lei deixará de se cumprir. Jesus estava falando para sinais gráficos minúsculos do alfabeto hebraico para dizer que Deus está atento aos detalhes do cumprimento de tudo aquilo que a sua palavra afirma e determina. Antes do mundo acabar, tudo aquilo que foi dito, predito, profetizado, por menor que seja, irá se cumprir. Um Y, um tio, um I, tudo vai se cumprir. E a terceira razão por que nós vemos aqui nesse texto que devemos vigiar, versículo 36, é que não sabemos o dia e nem a hora. Já lemos esse versículo e falaremos que evitaremos a polêmica dele, né? Mas, apenas lendo aqui, meus irmãos, esse versículo, a gente pode perceber como que essa fala de Jesus deve ter sido uma ducha de água fria nos discípulos. Aliás, mais uma, né? A primeira foi quando eles mostram o templo para Jesus, e Jesus fala muito bonito, mas não ficará pedra sobre pedra. Primeira ducha de água fria. A segunda ducha de água fria vem agora, quando Jesus fala a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Lembram lá no primeiro estudo que nós fizemos?
qual foi a primeira pergunta que os discípulos fizeram para Jesus? Está lá no versículo 3. Dize-nos, Senhor, quando sucederão essas coisas? E que sinais haverá da tua volta? Jesus responde a segunda pergunta. Ele mostra os sinais. Mas a primeira pergunta, quando eles querem saber o quando, Jesus não responde em lugar nenhum, né? E ele reafirma isso agora, a respeito daquele dia e hora, que era o ponto de curiosidade dos discípulos. Jesus fala que não há razão para ele revelar. E a razão para isso nós sabemos muito bem, né? Os crentes espertinhos que tem por aí, queria para bagunça, para baderna, um dia antes da volta de Jesus, ia tudo voltar para a igreja arrependido, querendo reconciliação, porque no outro dia iria estar preparado para subir para o céu. Irmãos, justamente por não sabermos a hora, o Senhor Jesus Cristo enfatiza tanto esse vigiai, estai apercebidos. Ele conta essa parábola do versículos 45 até o 51. E entre tudo que Jesus fala aqui, é interessante a gente observar como ele faz 3 comparações para mostrar a seriedade dos assuntos. Dá uma olhada lá no versículo 37. Qual é o primeiro ponto de comparação que Jesus faz aí? Diga para mim. Qual é o primeiro ponto de comparação? Os dias de Noé. E o que aconteceu nos dias de Noé? Jesus vai falar assim: assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Aquilo que nós chamamos de paralelismo, né? Um acontecimento histórico servindo de modelo, de paralelo ou de comparação para um exemplo presente ou futuro, como o Senhor Jesus está apresentando aqui. Como foi naqueles dias, também será na vinda do Filho do Homem. E aí então, como foi naqueles dias? Jesus fala. Nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, dava-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam a gravidade, a seriedade, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Mais uma vez Jesus faz o paralelo. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Jesus está aqui mostrando, meus irmãos, que a sua volta se dará em um dia absolutamente normal. Aquele dia em que muitas donas de casa estarão lá na cozinha, lavando a louça, já, quem sabe, fazendo a comida. Gente estará lá no banco esperando a senha ser chamada para fazer a sua operação. Muitas pessoas estarão andando de moto aí, outros sentados no sofá assistindo televisão. Jesus voltará num dia absolutamente normal, como foi nos dias de Noé, onde pessoas comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Também no dia em que Jesus Cristo voltar, gente estará olhando o WhatsApp, indo no banco, sacando dinheiro, fazendo compra no supermercado. Um dia absolutamente normal. Lá na frente ele vai falar sobre como ladrão, né? O Filho do Homem virá como ladrão. É exatamente por isso. Porque, versículo 43, ele fala sobre isso. Considerai isso. Se o pai de família soubesse a hora em que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. É a segunda comparação que Jesus Cristo faz aqui. Primeira comparação, os dias de Noé. A segunda, como ladrão. Pergunta, ladrão manda aviso? Quando ele vai lá na sua casa? Tipo assim,
você, hoje à noite eu vou lá na sua casa roubar a sua televisão, né? Seu sofá bonito. Então, por favor, deixa lá o portãozinho aberto, a porta, né? Você não precisa colocar todos aqueles cadeados, 2 voltas lá na chave. Facilita o meu trabalho, né? Porque hoje à noite eu estou lá. Não é assim que o ladrão faz. Às vezes ele chega justamente naquele dia que ao invés de dar 2 voltas lá na fechadura, a gente só dá uma, né? A janela, ao invés da gente encaixar direitinho lá, a gente deixa só um pouquinho encostada. Se a gente soubesse em que dia viria o ladrão, nós iríamos pegar a nossa garrucha, a nossa espingarda, né, e ficar lá de tocar e esperando o camarada chegar lá e dar um tiro, pelo menos, para assustar ele, né? Mas não é assim que ele faz. Ele chega no dia que nós não estamos apercebidos. E o que Jesus Cristo fala? A hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Assim como o ladrão. Paulo também fala sobre isso, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Ele usa a mesma figura de linguagem, né? Irmãos, a terceira comparação de Jesus não está aqui nesse texto, mas está no texto de Lucas capítulo 17, e eu quero que você abra lá para a gente fazer a leitura e vermos qual é o elemento comparativo aqui que Jesus está fazendo. Lucas capítulo 17. Vai lá no versículo 28, unido ao versículo 32. Todo mundo achou? Lucas 17, versículo 28. Vamos ler juntos? O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. E a cidade foi destruída, não foi? Quando que a cidade foi destruída? Quando as pessoas estavam lá comendo, bebendo, comprando, vendendo, plantando, edificando. Um dia absolutamente normal. Agora, versículo 32. Lembrai-vos. Veja como esse texto é interessante, porque por alguma razão que só o Espírito Santo sabe, esse texto não foi incluído lá em Lucas capítulo 21, que é o mesmo texto de Mateus capítulo 24, que nós chamamos de o pequeno Apocalipse, né? Tanto em Marcos, quanto em Marcos 13, quanto em Mateus 24, esse texto aqui, esse parágrafo que Lucas deixou de fora dos eventos da volta de Jesus, ele incluiu antes, ele incluiu no capítulo 17. Mas é muito semelhante ao que os demais evangelistas colocaram. Então, se a gente recortasse esse texto daqui e colocasse lá em Lucas 21, né, se encaixaria direitinho. Mas por alguma razão que só o Espírito Santo sabe, esse texto foi tirado de lá e colocado aqui. Mas o Senhor Jesus está falando sobre a sua volta e ele usa as mesmas comparações. Ele fala de Noé, dos dias de Noé. Ele também fala sobre a necessidade de vigilância. Ele também fala sobre aquela questão de 2 estarem numa cama, um será tomado e deixado o outro, 2 mulheres trabalhando, uma será tomada e a outra deixada. Mas a comparação que Jesus Cristo faz aqui é a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. Lembrai-vos do que aconteceu naqueles dias. Pessoas também estavam advertidas, estavam envolvidas com as coisas normais, naturais desta vida e não perceberam a destruição da cidade. Mas Jesus acrescenta aqui essa frase que é assustadora, né? Lembrai-vos da mulher de Ló. Jesus simplesmente fala isso, mas não dá nenhuma explicação, perceberam? Por quê?
Porque Jesus já tinha certeza que todos eles conheciam a história da mulher de Ló, assim como também hoje. A gente não precisa trazer nenhum discurso explicativo sobre o que aconteceu com ela, porque todos aqui sabem. Fugiu da cidade, a ordem era fugir para as colinas e não olhar para trás, e ela, por alguma razão, olhou e foi convertida numa estátua de sal, e alguns até falam, né? Tão perto da salvação e tão destruída quanto aqueles que ficaram lá na cidade. Irmãos, há muitas coisas nesse mundo que procuram atrair a nossa atenção. Há muitas coisas nesse mundo que são ferramentas, muitas vezes, do inimigo para nos distrair. Coisas estão acontecendo no mundo espiritual e a gente não tem olhos abertos para perceber a realidade do que está acontecendo. Muitas vezes os sinais estão acontecendo aqui, ó, pertinho de nós, a um palmo da nossa cabeça. E nós estamos tão encantados com as coisas deste mundo, nós estamos assim, tão distraídos, tão alheios, tendo esse sono espiritual, que não conseguimos identificar os avisos, os gritos que Deus está trazendo para nós nos despertarmos, para nós olharmos para as profecias, para nós termos atitudes de prontidão, de preparação espiritual. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembre-se dela. É o alerta terrível que o Senhor Jesus Cristo faz aqui. Irmãos, então, concluindo esse texto, o Senhor Jesus vai nesse capítulo 25 falar sobre a parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos, das moedas, né? Talento aqui é uma moeda, falando sobre prontidão espiritual, obediência, e esse grande discurso que Jesus faz, falando sobre a sua vinda, é encerrado nos versículos 31 ao 46 do capítulo 25, falando sobre como será o grande julgamento, né? Esse texto faz parte daquele texto maior que nós falamos que poderíamos estudar em outra oportunidade, falando sobre os eventos posteriores à volta de Jesus Cristo. Mas eu quero chamar a atenção aqui dos irmãos, o quanto que muitas vezes é difícil para nós pensarmos que este mundo vai entrar em colapso. Pensa comigo. Todos os dias nós deitamos na nossa cama e nós temos assim a convicção que depois das horas da noite o outro dia virá. A gente talvez não sabe se chegaremos vivos até o amanhã, mas nós sabemos que o amanhã virá. Nós vivemos assim num mundo onde todas as coisas são tão organizadas. A gente vê as estações, a chuva, que Deus nunca deixa faltar. Às vezes chove mais, às vezes chove menos, cada ano é diferente um do outro, mas ela sempre vem. As estações tão bem definidas, o sol que brilha, as nuvens que vêm, que passa. É muito difícil para nós pensarmos que este mundo tão organizado um dia vai entrar em colapso. Mas nós sabemos, meus irmãos, 3 coisas. Primeira, que o Senhor Jesus Cristo virá. E essa é uma certeza que nós temos. Segunda coisa, nós não sabemos quando. E isso também é uma certeza. Nós não sabemos, nós estamos certos de que esse dia Ele não revelou para ninguém. Portanto, irmão, se nós sabemos que Jesus virá, e se nós sabemos também que não sabemos o dia, e isso não foi revelado, existe aí uma terceira realidade que nós também sabemos, que nós devemos praticar a vigilância. É por isso que Jesus enfatiza
tanto nessa última parte do seu discurso sobre o pequeno Apocalipse. Vigiai, estai apercebidos. É o desafio, então, que fica para mim e para você, dada a seriedade de tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo, então, colocou aqui para nós. Irmãos, eu termino por aqui, pedindo que Deus nos abençoe, pedindo que Deus nos dê graça, porque a perseverança vem dele, irmãos. É ele que nos faz perseverar. É ele que traz para nós a condição e a capacidade de continuar crendo nele e na sua palavra, mesmo quando todas as coisas deste mundo parecem apontar o contrário. Nossa perseverança vem dele. Que Deus assim, então, nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Então, eu deixo aqui em aberto para os irmãos fazerem a sua pergunta ou a sua observação, né, conforme eu falei acerca desse texto que nós estudamos. Isso, está vindo ali. Pastor, o bom é ser tomado ou ser deixado? E é 50%, é 2%, não é tomado? Ok. Me perdoem, porque esta é também, ou este é também o terceiro ponto de discórdia que nós temos nas interpretações desse pequeno discurso de Jesus, né? Nós não sabemos se aquele que foi tomado foi salvo ou se foi aquele que foi deixado. Nós não sabemos. Geralmente, a nossa interpretação e a interpretação histórica da igreja considera que aquele que foi levado, aquele que foi tomado, foi o salvo, e aquele que foi deixado foi o perdido, né? Mas entenda, essa é uma interpretação histórica, não definitiva. E por que existe essa interpretação histórica na igreja? É porque conjuga isso com os muitos textos, inclusive aqui do versículo 29 ao 31, que fala do encontro com o Senhor Jesus Cristo nos ares, 1 Coríntios capítulo 15, 1 Tessalonicenses capítulo 4, né? Sempre fala desse encontro com o Senhor Jesus nos ares. Então, entende-se que esses que foram levados, que foram tomados, serão os salvos, né? Mas não existe um ponto aqui definitivo na interpretação. Mas a sua pergunta foi certeira, categórica. Mais alguma? Sim, irmão. Logicamente não precisa ser pergunta, né? Pode ser um apontamento, uma observação aí, tá? Por que que a gente tem uma preocupação igual aquele pessoal, nós não somos diferentes, de saber das coisas? Quero saber que dia o Senhor volta, quando é que vai ser? A outra história é que ele disse assim, mostra-nos um sinal se tu é o Filho de Deus. E sempre Jesus tinha a resposta. Para que o maior sinal de que o de Joanas? Não é? Sim. Eu fiquei assim impressionado que a pessoa, aqueles homens conheciam a palavra, tudo, e ficavam interrogando Jesus. Será qual o motivo? A curiosidade natural do ser humano, né? Isso faz parte assim da nossa natureza. Nós não nos contentamos com o arcabouço geral. Nós queremos saber dos detalhes. Nós queremos saber dos mínimos meandros ali daquela grande história, né? Faz parte do ser humano. Se o seu filho se acidentar aí no trânsito, o senhor também vai querer saber o que aconteceu, mas quem que estava errado, quem que bateu, quem que devia parar, quem que deveria, e agora, quem que vai pagar o conserto? É natural, quando alguma coisa chama a nossa atenção, quando alguma coisa é importante para nós, a gente sempre vai querer aprofundar, sempre, faz parte da nossa natureza. E isso não é necessariamente errado. Eu também gostaria de saber quando Jesus Cristo vai voltar. Eu estarei vivo ou será nos dias dos meus netos? Não vou saber, né? Mas também não vou perder noite de sono porque eu não sei. Mas né? aí eu venho com a pergunta, e a fé? Não, é a fé. Mas se eu souber... Onde é que ela vai... Não, mas se eu souber o dia da volta de Jesus, eu não vou perder a minha fé.
Assim como acontece com aquelas pessoas que estão no leito de hospital e o médico fala, olha, 1 semana de vida e começa a organizar aí a sua casa. A pessoa não perde a fé por causa disso, se for verdadeiramente servo do Senhor. Claro que existe aquele abalo, aquela preocupação, mas o servo do Senhor está preparado, ele não perde a fé. Agora, nós temos a fé baseado nisso, que o Senhor Jesus Cristo vai voltar. Não sabemos quando, e é exatamente por isso devemos ter vigilância. Não sei se vocês lembram daquele, da época do LP, sabe aquelas bolachonas? Coisa linda, maravilhosa aquilo lá. E tinha uma gravadora lá de São Paulo chamada Bom Pastor, e eles lançaram vários discos, né, aí conhecidos, Luiz de Carvalho, especialmente aqueles mais antigos, mas no verso de todo o LP tinha lá a mensagem. Vamos ver se vocês lembram. Vivamos o dia de hoje. Você é da minha época, jovem. Vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Ou como se Cristo voltasse ainda essa noite, né? É isso aí. Mais algo? Sim, irmã. Depois ali no final. Quero só fazer aqui uma colocação que eu acho assim, a grandiosidade de Jesus Cristo, a bondade dele, o cuidado e zelo para com os seus. Sim. Por isso que eu vejo assim, que o que ele explicou e deixou essas parábolas no sentido de estar nos ensinando para que a gente pudesse ficar realmente atentos. Isso. Então, isso é amor, é o amor de Deus, porque em Jesus Cristo ele deixava aleatoriamente, não teria explicado essas questões, né? Não teria informado nem dado esses sinais para nós. Porque, na verdade, esses sinais são para os escolhidos de Deus, no sentido da gente caminhar e lá no final não fraquejar igual a mulher de Ló, né? Não desistir em função de um mundo que vai se deteriorar, que vai se acabar, né? Nós não sabemos se ele vai ser renovado, porque muitos dizem que o céu, na verdade, vai ser novo céu e nova terra, vai ser aqui da terra. Nós não sabemos disso profundamente. Mas o que eu vejo aí é a grandiosidade da bondade, da benignidade de Deus para com os seus. Para que a gente possa permanecer firme, olhando para a cruz. Não importa o dia, não importa a hora, o que importa é que ele vai voltar, e nós temos que ter essa certeza e vigiar mesmo, dia e noite. Concordo e digo amém. Boa palavra. O irmão ali, depois o Ismael. Pastor, você disse a respeito do versículo 34, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça, e o senhor disse que qual geração, né? Sim. Eu uso a Bíblia de estudo dessa reformada, tem um texto que diz alguma coisa, né? Só que eu entendo o seguinte, aqui não é o texto da Bíblia, é o texto de estudiosos, logicamente estudiosos reformados, né, que escreveram. E ele afirma aqui no 74, esta geração, a destruição de Jerusalém ocorreu cerca de 40 anos depois que Cristo proferiu essa palavra. Sim. Então, seria uma base sobre qual geração, ou é só uma afirmação de um estudioso? Não, essa é uma interpretação que, assim, acabou virando muito simples, né? E ela foi bastante aceita exatamente porque é fácil de ser entendida, porque na Bíblia uma geração corresponde a 40 anos, exatamente 40 anos depois de Jesus ter dito essas palavras aí, né? Então, nesse caso, de acordo com essa geração, esta geração se dirigia àquela a quem Jesus estava falando. Mas aí vai surgir um outro problema. Aquela geração acabou, eles viram a destruição de Jerusalém, mas Jesus não voltou. Não voltou. Né? Então, o que Jesus está falando sobre essa geração não é sobre a destruição de Jerusalém, é sobre algo maior. Até naquele pequeno texto, dos versículos 15 ao 28, em que ele fala da destruição de Jerusalém como um sinal do fim do mundo, ele não está falando basicamente apenas sobre a destruição de Jerusalém, é sobre algo maior, né? Então, assim, por ser tão simples, na verdade, não responde todos os pormenores e aplicação disso
no discurso maior, no contexto maior que Jesus fala. Mas é uma observação que muitos fazem. Pastor, a mensagem de Jesus aqui, ela é de advertência, e Apocalipse é consolo. Existe essa diferença aqui, naquilo que Jesus traz dos últimos acontecimentos, ou elas têm o mesmo propósito de nós como povo de Deus, isso servir de consolo para nós, que na realidade esses textos eles poderiam servir de regozijo para nós, saber que Jesus está às portas. Os dois livros têm o mesmo objetivo ou têm objetivos diferentes? Nesses dois sentidos, sim, de consolo ou advertência? Boa pergunta, meu irmão. Toda expressão que nós temos na Bíblia de imperativo, como, por exemplo, nós temos aqui, vigiai, ficai também apercebidos. Todo imperativo é advertência. Fazei, pegai, tudo isso é imperativo e sempre surge ou como ordem ou como advertência, né? Mas será que é só isso? Será que todas os ensinos e as profecias que apontam para a realidade futura para nós é apenas alguma indicação assim de ordenança para nós, ou como você falou, de advertência? Não, é também conforto para nós. A forma como o livro de Apocalipse foi escrito é fantástica. E eu sei que muitas vezes a gente tem assim aquela imagem muito errada do Apocalipse, né? Quantos crentes nós conhecemos que quase abjura nesse livro? Deus me livre, eu não leio ele porque se eu ler eu vou ter pesadelo durante a noite. Não, eu leio e não entendo nada. Nossa, eu leio e eu fico com muito medo. E não é nada disso, não é para o nosso medo, é para o nosso conforto. Sabei que agora a vossa salvação está mais perto do que quando no princípio cremos, né? Então, assim, o Senhor Jesus deixou todos esses escritos para advertência, por causa da necessidade da vigilância, conforme os irmãos falaram, especialmente o irmão Luiz, mas assim para o nosso consolo. E quando nós vemos a forma como o livro de Apocalipse termina, nos 3 últimos capítulos, né, a destruição de Satanás, a Nova Jerusalém e a vida lá no céu, poxa, isso é conforto para nós, né? Com certeza. Boa pergunta.